Boa tarde a todos. Esse é um trabalho de construção de panoramas feitos por mim, Lilian, pelo Marcelo, pelo Gustavo, pelo Gabriel e pelo Bruno. A primeira etapa desse trabalho começou com a coleta de imagens. Nós utilizamos um celular Motorola de 30 nel e nós coletamos 4 grupos de imagens, conforme estão mostrados. E 2 deles, o grupo 1 e o grupo 4, foram retirados de uma sacada de um prédio. O grupo 2 foi tirado no fundo da Educorp e o grupo 3 foi tirado na Praça da Paz. A primeira coisa que a gente fez foi detectar os key points usando os 3 descritores sugeridos, o SIFT, o ORB e o ACASI. Nós fizemos a avaliação desses 3 e, como vocês podem ver, o tempo do SIFT é maior, mas em função do fato de que as nossas fotos, a quantidade é pequena, a gente achou que o custo computacional valeria a pena em função do que foi dito na literatura. Nós começamos utilizando o Flame Radio, mais o teste de Lowe, que é a figura abaixo. A gente até utilizou o BF Matcher para ver como ficava, mais a título de curiosidade, mas acabamos seguindo com um segundo mesmo. Bom, falando um pouquinho aqui da etapa de homografia e alinhamento, a gente, com os métodos e descritores, a gente calcula a matriz de homografia e utilizando o Randstad, a gente pega os pontos que são os inliers. E a partir disso, a gente, obtendo a matriz, a gente consegue fazer o warping e, com isso, colar as 2 imagens e fazer com que a construção e a composição do panorama seja realizada. Na etapa seguinte, a gente faz o blending dessas intensidades, que basicamente a gente utiliza o método Feather Blending, que utilizando pesos dentro da região de overlap, ela faz uma composição e uma combinação das intensidades, fazendo uma suavização nas áreas de transição e melhorando a qualidade do panorama. Tratando um pouquinho do algoritmo de ordenação das imagens, a gente recebe as imagens desordenadas utilizando um shuffle ou um método desse tipo, monta um grafo conexo com todas as imagens, em que o nó do grafo são as imagens e os pesos são a quantidade de inliers entre cada uma delas. Então, a gente tem um grafo conexo por construção. Nesse sentido, a gente calcula a árvore geradora máxima com o algoritmo de Kruskal e com esse algoritmo, a gente recebe o gráfico, que é só a árvore com o máximo de inliers entre cada conexão, e a partir daí a gente percorre esse grafo com o DFS para visualizar a ordem. E, por fim, a gente verifica se a ordem é da esquerda para a direita, propagando as homografias a partir da imagem central e verificando se o deslocamento é negativo ou positivo. E com isso a gente consegue encontrar a ordem correta. Bom, agora a gente vai começar a tratar dos problemas que a gente teve durante a construção desse trabalho. A primeira observação que a gente teve foi em relação à captura das fotos. Nenhum dos membros desse grupo ele estava, de fato, familiarizado com questão de fotografia. Então, como para facilitar esse trabalho, a primeira coisa que a gente pensou foi tirar as fotos para o WhatsApp. E aí, o que aconteceu? O fato da gente tirar fotos por WhatsApp, fazendo uma pesquisa, a gente descobriu que o WhatsApp ele comprime essas imagens em JPEG. E isso reduz bastante o número de pontos da foto. A gente chegou a jogar os 2 grupos de fotos, porque o grupo 4 ele foi tirado usando o software do celular de câmera mesmo. Enquanto para o WhatsApp, a foto do WhatsApp foram geradas 8.000 pontos, para a foto que do software do celular de câmera mesmo, gera 80.000 pontos. Então, são fotos muito mais detalhadas. E o grupo 4 que foi tirado foi usado exatamente para servir de comparação. A gente tentou também, conversamos com design gráfico e fotógrafo
profissional, ele até explicou como funciona a questão de abertura de câmera para focar, para deixar fixo, mas não deu muito certo. Esse aqui foi o primeiro panorama que a gente obteve. Ele pode ver que não está muito bom, tem uma zona preta gigante. E passa um slide, por favor. Não, tem muito esticamento na direita. Nesse contexto, faltando 2 semanas para a entrega do trabalho, o grupo resolveu se trabalhar individualmente, juntar os trabalhos semanalmente, cada fim de semana, para conseguir continuar. Pode passar o slide? Primeira coisa que a gente fez, ainda sem pensar em blending, foi retirar as zonas pretas manualmente, mas ainda tirando só as colunas completamente pretas, ainda sobram triângulos pretos. Pode passar um slide. E a retirada de todos os triângulos pretos manualmente ainda gera uma imagem que tem muita distorção à direita. Passa 3 slides. E como pode se ver nessa transição de slides. E a junção de imagens de esquerda para direita, portanto, não é adequada e teve que pensar em outras estratégias. Uma estratégia que a gente pensou foi juntar 2 a 2, mas ainda não é suficiente, apesar de ter uma distorção à direita diminuída, não é adequado porque ainda está cortando elementos da imagem. E alternando junções à esquerda e à direita, agora a distorção fica para a esquerda, porque a gente está fazendo um negócio bem inadequado, que é esticar o panorama incompleto pelo Warp Perspective, que vai esticar uma imagem grande e ficar maior ainda. É a solução encontrada, ainda sem pensar em blending, ainda usando a imagem central como inicial e o que exige o ordenamento das imagens, e a alternância de junções à esquerda e à direita da imagem central. Pegar a imagem central, juntar com a imagem imediatamente à esquerda, juntar com a imagem imediatamente à direita das 2 imagens, e assim por diante, até juntar todas as imagens para criar esse panorama. A ideia é fazer junções mais fáceis primeiro, já que a imagem central tem mais pontos casados com o resto das imagens, e igualar as distorções em ambos os lados. Pode passar. Bem, a gente teve problemas também com o blending, o primeiro blending que a gente tentou foi o multiband blending, mas ele é inadequado, porque usando o Google Colab a memória foi insuficiente para a aplicação desse blend, já que exige o cálculo da pirâmide laplaciana. E a gente tentou fazer uma gambiarra para fazer o blend, mas também não deu certo, mas a solução foi realmente aplicar o Feather Blend, que é menos sensível à memória. Bom, finalmente, falando do resultado final, esse é o primeiro panorama, que é o da sacada, e como dá para ver aqui, o principal problema foi o ghosting no pilar, por conta dele estar muito próximo do observador e gerar um problema de paralaxe. E além do esticamento nos cantos da imagem. O segundo panorama foi esse da EduCorp, e o principal problema dele, ele tem menos ghosting que o anterior, mas o problema dele é que ele também tem esse esticamento, né, nas laterais. E, por fim, esse aqui é o da Praça da Paz, e ele tem o problema, é o que tem o maior problema de ghosting, por conta da diferença de iluminação das imagens, e também por outros fatores, como o fato de ter várias camadas de árvores e gerar mais paralaxe, conforme a gente vai tirando as fotos, e nas folhas também, porque elas são muito leves e são sensíveis ao vento, por exemplo, né? E mudam de posição a cada imagem. E aqui, analisando as métricas, nós medimos o PSNR, que indica a presença de ruído, né? Quanto mais baixo. Então, esse número de 16 indica que teve ruído, e a gente consegue ver isso pelo embaçamento, pelo ghosting. E nós medimos também o SSM, que é um valor de 0 a 1,
e indica a integridade visual da imagem, e como todas as imagens tiveram acima de 50%, né, em torno de 60%, isso indica que tiveram distorções, mas mesmo assim dá para entender do que se trata a imagem. E acho que é isso.